podcast Entrevista com Elas. Ela, Daniela Santos. E ela, Teodora Malacrida. Que Dani. delícia, Theo! Quem Chegamos. diria, nós aqui chegamos. Chegamos. No tempo certo, na hora certa. Depois da TV, que tem a limitação geográfica do espaço. Na internet não tem mais essa limitação. Não tem. De qualquer lugar do mundo, você consegue assistir o nosso podcast. Aí é que tá, de qualquer lugar do mundo você não conhecia, nem eu e nem a Dani, né? Mas algumas pessoas vão se lembrar da TV, né, Daniela? Bastante tempo, né, Theo? Bastante Bastante tempinho. Nós já dividimos uma bancada anteriormente, enquanto éramos jornalistas na TV Centro-América. Foi um período muito bom, né, Dani? Maravilhoso, maravilhoso. Muitas pessoas nós entrevistamos, a Dani um pouco mais, porque ela acabou ficando mais tempo na bancada. Mas estamos aqui de volta. Vamos ouvir muitas histórias interessantes, histórias inspiradoras que vão te influenciar positivamente, vão nos influenciar. Tenho certeza que a gente vai aprender muito. Muito. E fazendo- fazendo uma delícia, né? Fazendo aquilo que a gente gosta de fazer. Que a gente ama, porque eu adoro uma entrevista, Theo. Fala assim. Conversar, bater papo. E hoje tá legal a nossa Tá entrevista. muito massa. Então, ó, Começando em alto estilo. em meu alto Deus. estilo. Começando ele. Entrevista com Elas Podcast. Vamos lá! Quem nós temos hoje, Dani, estreando com a gente? Olha aí, bem-vindo, Emílio Belay. Um prazer ter você aqui na estreia do nosso podcast Entrevista com Elas. Você é o nosso primeiro entrevistado. Estamos felizes de ter você aqui, Emílio. Sinta-se sortudo, Emílio. Olha, Eu uma queria te honra. dizer É uma isso, honra muito grande, viu? Tudo bem, Emílio? Tudo jóia, tudo bem, graças a Deus. Então vamos lá, gente. Ó, o Emílio Belay é diretor executivo do Hospital Santa Ângela, o hospital referência aqui em Tangará da Serra. Vou trazer um breve currículo seu. Administrador rural, administrador de empresas, tem pós em gestão de negócios, pós em gestão financeira e investimentos pela PUC e uma história linda, não só de empreendedorismo, mas de vida para contar. De sucesso. E é isso que nós queremos trazer para você. Que você se inspire na história do Emílio Belay, assim como nós estamos nos inspirando. Porque olha... E detalhe, hein? Olha só como esse mundo é pequeno. Começa, Emílio. De onde é que você veio? Então, eu nasci numa cidade bem famosa, né? Que é Borrasópolis, no Paraná. Borrasópolis, no Paraná. Você conhece? Eu já ouvi falar. Inclusive, na minha pequena cidadezinha tem gente de Borrasópolis. E ele também conhece. Ai, Emílio, quem diria, hein? Taciba, né? Taciba. Pois é. Pessoal da família Galvão, beijo. Aqui, ó, tô com o Emílio Belay. Pois é, nasci lá em Borrasópolis, no sítio. No sítio. É, no sítio. Meus pais moravam no sítio, né? E nasci lá poucos anos atrás. Ah, nem parece. É, Vida sim. difícil? Vida fácil? Não, para mim a vida nunca foi difícil, né? A vida nunca foi difícil. Nós nascemos assim muito pobres, né, no sítio, mas assim, nunca achei nada difícil na minha vida, não, né? E meu pai, minha mãe, 7 filhos, né? E aí, quando eu tinha 2 anos, nós viemos pro norte do Paraná, que é Porecatu, né? Na divisa com Meu- São Paulo. Isso, exatamente. Meu pai trabalhou um tempo ali. E quando eu tinha 6 anos, nós viemos para o Mato Grosso do Sul. Com 6 anos de idade. 6 anos de idade. E aí, assim, a gente morava numa fazenda, né? E nessa fazenda tinha lá escola até a 4ª série só. Então, não... E meu pai falou, não, você tem que estudar e tal, vou arrumar uma forma para você estudar aí. E falou com um amigo dele, que morava na cidade, e aí eu fui para lá. Com 11 anos de idade, na verdade, eu saí de casa, né? Meu Deus. Você foi Com morar 11 outra- anos. Com 11. Com 11 anos, fui Morando com outra morar com outra família. Isso aí, para mim, é um pouquinho traumático na época, né? Mas, Como é que assim... foi? Como é que foi desligar? Ah, é parte? muito ruim, assim, muita saudade da família, né? Enfim, nesse período aí sofri um pouquinho. Dos 7, você tá em É. qual posição ali? Eu sou o caçula, sou o mais novinho. Meu Deus, Dani. Mas teve um porquê de você sair de casa, né? Você foi atrás dos seus sonhos, foi É que assim, estudar, se todos trabalhavam. Lá em casa, todo mundo começou a trabalhar muito cedo. Naquela época,
As crianças com 12 anos de idade, eu lembro que minha irmã com 12 anos já começou a trabalhar. Eu com 12 anos comecei a trabalhar, né? Lá em casa todo mundo começou a trabalhar muito cedo, né? Eu tenho um irmão também que a história dele, onde ele trabalhava, foi uma inspiração, porque ele trabalhava de boia fria, né? E ele chegou a diretor de usina, né? Então, uma história muito Aí, interessante. ó, presta atenção. Emílio, você acredita que eu acredito que muitas pessoas não saibam o que é ser boia fria. Conta o que é ser boia fria. Como é que eram esses boias frias Eu antigamente? fui o privilegiado lá de casa. Você não foi. Você não foi. Eles falam, ó, você foi o privilegiado de casa. Eu comecei a trabalhar um pouco mais tarde, mas assim, eles trabalhavam na roça com 7 anos de idade. Boia fria, gente, o povo subia num caminhão, não era? Exatamente. Era assim na tua época, subia num caminhão, tinha marmitinha, e essa marmitinha ficava amarrada num pano de prato. Eu nunca fui. Por isso que é o nome boia fria, né? Por isso que é boia fria. Que é comida fria, comer, né? Já comia boia fria. Também nunca fui, meus Mas pais também não, mas era muito comum a gente ver isso, né? Principalmente naquela região. Mas enfim, aí assim, nós viemos do Mato Grosso do Sul e meu pai falou, não, você tem que estudar e tal, porque os outros já todos trabalhavam. Você tem que estudar e nós vamos arrumar uma forma de você estudar. E aí eu morei em Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul, na casa de um amigo dele um bom tempo. E depois, aí com 12 anos de idade, tinha um irmão que trabalhava na Scania, em Campo Grande, e eu fui morar com ele e fui morar num hotel. Uma história muito interessante, que eu fui morar num hotel, e o dono do hotel, ele é um caso até raro, que ele teve a esposa dele, com 46 anos, teve um filho. Ou seja, depois da menopausa. Um caso muito raro, eles sempre comentavam isso. E aí o menino tinha 11 anos, os outros já tinham saído de casa, já tinham advogados na família. Eu lembro que a Arlene fazia filosofia, né? A Edna era professora, então a família é muito culta, né? E aí, assim, o dono do hotel, que é o seu Nicolau Bacardi, ele falou, olha, vamos fazer o seguinte, você vai morar em casa, você vai fazer companhia pro meu filho. Então, ele tirou eu ali do hotel, né, com o meu irmão, para morar na casa dele. Tipo, me adotou para morar na casa dele, né? Então, foi muito legal, que eu morei 6 anos lá. Então, eu digo assim, que o Nicolau Bacardi, que hoje é promotor, eu fui o irmão que ele não teve, na verdade. Então, nós nos criamos juntos e até hoje, né, nos tratamos como irmão. Ele mora em Campo Grande e é promotor lá. E você falou que começou a trabalhar com 12 anos. Trabalhar com o quê? Aí eu, antes um pouco, eu vendia picolé. Na né? rua? Eu fui um excelente vendedor de picolé. Eu vendi. Como é que uma criança... Como é que você tem hoje esse discernimento que você era um excelente vendedor? Porque assim... Como é que você vendia? Porque assim, o que acontece? Eu tinha que trabalhar, né? Eu morava na casa dos outros. Falei assim, não, eu quero trabalhar, eu quero ganhar meu dinheiro e tal. E aí fui numa sorveteria naquela época lá e falei pro cara que queria vender. Falou, beleza, naquela época podia, né? Sim. Então, eu enchi o carrinho de picolé e eu saí vendendo. Vazou. E quando eu voltei, o cara contou lá os sorvetes que ficaram no carrinho, e ele olhou para mim, eu nunca esqueço isso. Ele olhou para mim assustado e falou, cara, nunca ninguém vendeu tanto picolé igual você. Meu Deus. Nossa. E aquilo ficou marcado, eu me animei. Aí vendi picolé um tempo, daí depois entrei num posto de combustível e assim foi. Então, eu comecei a trabalhar assim desde muito cedo. E sempre envolvido na área da venda também, né? Querendo ou não. É. De uma certa forma. Comecei, eu acho que se eu fosse vendedor hoje, eu acho que eu seria um bom vendedor, porque Sério? eu sou bem motivado Ah lá. e isso é interessante. Você tem que ser motivado para vender, né? E desde pequeno você sabia onde você queria chegar. Você estava falando que com 14 anos você já sabia o que você queria para sua vida. Conta a história. É que com 14 anos eu saí por Campo Grande e falei, cara, vou procurar um emprego, só que eu quero um emprego melhor. E aí eu passei em frente ao Banco Itaú, né? Olhei aquele banco grande pra caramba, Você era aquele altão? prédião. 14 anos, você já era Eu alto? sempre fui grande. Lá. E aí, assim, aí eu falei, cara, vou pedir emprego aí. Cheguei, tinha um segurança, eu falei, olha, eu quero falar com o gerente do banco. E o cara, mas quem é você? Não, eu quero falar com o gerente, sobre emprego e tal. E o cara foi muito educado, o segurança, ele pegou e ligou pro gerente.
Falou, ó, tem um menino aqui e tal, o nome dele é fulano de tal, e ele quer falar contigo. Aí o gerente, não, pede pra ele subir. Aí, assim, foi um negócio bem marcante, porque o gerente me recebeu lá em cima. E o que tu quer, cara, e tal. Daí eu falei assim, eu tava passando aqui, eu olhei esse prédio e tal, meu sonho é trabalhar em banco, e eu queria ver se tem um emprego pra mim aí. E aí o cara falou, senta aqui. Começou a conversar comigo e falou, vou dar um emprego pra você. Entendeu? E assim, foi uma coisa bem marcante, né, na minha vida. Mas Isso aí daí. acabou que você não trabalhou no banco. Acabou que assim, me deu uma carta de recomendação, eu fui pro RH, e daí eu não tinha CPF, não tinha RG, e não tinha carteira de trabalho. O banco tem que cumprir todas Exige. aquelas formalidades, mesmo na época. E aí eu fui fazer essas documentações todas, o Cine na época, eu não me lembro, mas estava em greve, e Aham. aí levou uns 3 meses para fazer, eu acabei ficando com vergonha e não voltei lá. Mas consegui um emprego. Se eu tivesse voltado lá, acho que eu estaria trabalhando no banco até Mas hoje. olha só que legal, Dani. Conseguiu um emprego. Pensa só, o menino com 14 anos passou em frente e tal, vou entrar. Chegou e pediu, né? Pediu. Quer Quantas dizer, pessoas têm vontade hoje em dia de fazer algo dessa forma e se retrai? como é que você vê Né? isso? Emílio, hoje você é gestor, a gente já É. vai chegar lá. Mas assim, na sua época, né? Um menino de 14 anos saiu pedir um emprego. Como é que você vê hoje essa geração e que conselho que você daria para um menino assim que está pensando em vislumbrar sua vida profissional, sua carreira? Como é que você vê tudo isso que a gente está vivendo hoje? Nós vivemos uma outra era, né? Nós vivemos um cenário totalmente diferente. Então, hoje tem outras oportunidades, é outra realidade. Mas, assim, uma coisa que é fato é que muitos desses meninos, como eu, né? A gente vê aqui na nossa própria cidade, que trabalharam desde muito cedo, né? Eu, lógico, respeito lá o tempo que a gente tem que ter de criança, aquele Sim. período de criança Brincar e tudo mais. Isso aí é Estudar, principalmente. extremamente importante. Mas, assim, uma coisa que é estatística. Todas essas pessoas começaram a trabalhar muito cedo. São grandes empresários hoje aqui na cidade. Se você for Verdade. entrevistar aí o Gilberto do Big Master, o Djalma, Sempre muito cedo. né, e vários outros empresários, aí o Pedro da Valtra, o Gotardo Sim. e grandes empresários do Grandes agronegócio. administradores. Enfim, quantos e quantos empresários aqui, se você for conversar com eles, eles começaram a trabalhar desde muito cedo. Desde né? muito cedo e com vendas. Entendeu? Então, assim, lógico que nós vivemos em outro cenário. Sim. Mas, assim, eu acho que pelo menos deveria ter Antigamente, tinha os cursos profissionalizantes, que esses foram tirados, né? Aqui no Brasil, praticamente, a gente não vê falar mais, mas, assim, eu tenho grandes amigos contadores que eles eram contadores sem ter feito o curso Sim. superior Faculdade. e são empresários Era hoje, técnico. investidores, são donos de grandes empresas que vieram lá dos cursos profissionalizantes. Então, eu acho que isso aí, acho que o Brasil perdeu um pouco, né, tirando esses cursos profissionalizantes. Exato. E aí você... Tá, chegamos em Campo Grande. Quando foi que você chegou em Mato Grosso? Então, eu cheguei em Mato Grosso em 92 e fui morar em Campo Novo, que o meu irmão, ele Boia era Fria? Não, esse meu irmão, Boia Fria, ele era gerente, ele foi gerente de produção da Coprodia durante 18 anos, né? E ele que acabou me trazendo para cá, e assim, eu fui morar em Campo Novo. Aí trabalhei para ele um tempo e depois eu entrei na Ford New Holland, eu lembro, com 21 anos eu era encarregado de peça da Ford, Em Campo Novo. em Campo Novo, né? Aí eu saí da Ford, fui trabalhar numa cooperativa, eu sempre trabalhei muito tempo nas empresas que eu entrei. Então, Sempre ficou muito tempo. eu trabalhei muito tempo numa cooperativa, daí eu saí dessa cooperativa, fui para uma empresa do agronegócio que estava com problemas financeiros. E aí é o seguinte, foi muito interessante que um gerente que eu tinha da empresa anterior, ele foi contratado como consultor para recuperar essa empresa. Tá. Inclusive, ele mora aqui em Tangará hoje, é um amigo meu. E aí ele falou, não, tudo bem, eu vou, mas vocês têm que contratar um gerente para ficar lá. Aí o cara me ligou para mim sair dessa empresa. Eu nunca pedi emprego. Sim. Eu sempre fui contratado. Entendeu? Sim.
E aí, assim, ele me indicou nessa empresa, mas ele falou que ia fazer consultoria lá. Aí, quando eu fui pra lá, ele falou pro dono, olha, é o seguinte, eu não vou dar consultoria pra você, esse cara aí dá conta de resolver o seu problema. Que legal. E eu, assim, falei, cara, não faz isso, eu confio muito em você. E tudo, ele falou, eu também confio em você vai dar conta. Aí, assim, eu reverti a situação dessa empresa. A empresa estava falida. E eu reverti a situação dessa empresa. Como é que faz Entendeu? isso, Emílio? Como é que faz isso? Assim, é uma série de... Mais uma vez vendendo. É uma série de ações, né? Assim, mas você tem que ter, você tem que ter conhecimento, coragem, né? Eu digo assim que as pessoas corajosas são muito criticadas, né? Porque Sim. nem sempre você toma atitudes, você tem ações que você agrada a todo mundo. Então, né, infelizmente, às vezes, quando você pega uma empresa, principalmente de dificuldade financeira, você vai desagradar muita gente. Entende? Mas você tem que manter o teu foco ali. Porque também, se você não tiver coragem, esqueça. Não vai. Né? Aquele não é o seu dom e pronto. É. Aí, assim, eu reverti a situação dessa empresa, foi muito legal, né? E daí, através dessa empresa, fui chamado para ser gerente de outra empresa. Trabalhei um bom tempo lá. E aí que eu vim para a área hospitalar. Um dia, uma proprietária de um hospital aqui da cidade me ligou e falou que queria falar comigo. Eu vim... Seu nome como já que ela te rodou. achou? Olha lá. Como que ela te achou? Ela me achou porque eu tinha feito administração na Unitas. Tá, em E Tangará. eu era, assim, um excelente aluno. Entendeu? Eu era o primeiro ou segundo ali. Sim. Sempre. Sempre em com notas boas, e tudo. aplicado. E aplicado. Eu sempre fui muito aplicado para estudar. Eu nunca repeti uma série, eu sempre fui muito estudioso. Eu lembro de fórmulas da 8ª série, por exemplo. Então, assim, às vezes eu numa entrevista, eu pergunto coisas básicas para os alunos e os alunos não sabem. Então, por isso que eu falei para você que é extremamente importante uma pessoa da área, de cada curso, dar uma palestra no início do curso. Porque esse dia eu conversei com o pessoal da enfermagem no último ano. Sim. Foi válido, mas é interessante que fosse no primeiro ano. Para a pessoa entrar no curso já sabendo que ele tem 4, 5 anos, que vai definir a vida dele profissional. Entendeu? Então, uns são empresários, beleza. O outros são funcionários, enfim. Mas, assim, tudo que você fazer, você tem que fazer com excelência. Sim. Né? E, assim, só um parênteses, Emílio, te interromper um pouquinho para dizer o seguinte. A gente está contando a história de uma pessoa que começou a trabalhar muito cedo, praticamente criança, mas que sempre deu muito valor à educação. Então, assim, uma coisa não anula a outra, né? Você começou a trabalhar, mas sempre foi bom aluno, sempre foi aplicado, fez faculdade. Então, quer dizer, tudo contribuiu para que você se tornasse o profissional que você se tornou. Porque, realmente, você conciliou trabalho e estudo e não teve que abrir mão de nenhum dos dois. De uma forma momento, que não doeu, né? De uma forma Exatamente. que não doeu. Só te fez crescer cada vez mais, né, Emílio? Exatamente. Mas você tinha feito uma pergunta aí que eu estava respondendo. Como que a proprietária do hospital te encontrou e você veio para cá? Então, aí é o seguinte, aí eu tinha feito a administração na Unitas e tinha sido um bom aluno e tal. E ela conhecia meu irmão, ela conversou comigo, me ligou e tal. E eu peguei e falei, eu vou aí para ver. Mas a situação do hospital na época era muito complicada. E eu não entendia nada de hospital. Mas o interessante é isso. Que um hospital, O interessante é isso. A experiência que eu tive em hospital, que eu mais tinha em próximo de hospital era o mais quê? próximo era com 6 anos, como eu era muito arteiro, quebrei meu braço e fui para no hospital. Mas, assim, eu não tinha experiência administrativa com hospital. Mas a administração, se você faz um curso de administração bem feito, que às vezes eu acho que os alunos entram sem valorizar o curso de administração, mas eu estava até conversando ontem, a administração é um negócio que ela é estudada há séculos, entendeu? Tanto que nos Estados Unidos, em 2004, tinha 50 mil administradores atuantes, né? E no Brasil, não. Às vezes o administrador, minha profissão, administrador, muitas vezes não é valorizado. Mas se os empresários soubessem o quanto que é estudada a administração num curso superior durante 4, 5 anos, eles valorizavam um pouco mais. Mais, né? E aí, ela entrou em contato comigo e eu vim ali. Vim ali no hospital, a situação era caótica. Mas ainda assim você aceitou. Eu aceitei. Gosta de desafio. Cara, eu aceitei como um desafio, assim. Eu falei, cara, eu vou ver se eu consigo reverter. Mas a situação era muito complicada.
E assim, eu sou uma pessoa que confio muito em Deus, né? Aham. E é lógico, cada um tem a forma de buscar a Deus, né? Sim. Cada um tem a sua forma de buscar a Deus. A gente tem que respeitar todas as formas que as pessoas buscam a Deus, até porque a fé é algo intrínseco de cada um, né? Sim. Então, assim, mas eu, da minha forma, eu busquei a Deus e achei que era conveniente eu vir, né? E foi uma história muito legal, porque, assim, em 5 anos o hospital não devia mais nada, né? E evoluiu muito. E através daqui, eu fiquei 7 anos e meio. Através daquele lá, eu fui chamado para Santa Ângela. Ah, Um não dia- era Ah, Santa não, Ângela, era Santa então? Ângela. Não, Você não estava era em outro Santa Ângela, hospital? Em outro hospital. Qual? Você não O quer falar? HMC. Ai, não É. acredito. Que não tem mais. Sério? Que não tem mais. Então, assim, Né? Hospital das Clínica da Criança? Não, simplesmente- hospital a É, clínica da isso, criança, isso, né? É. isso. Então, um abraço lá pro Dr. José Carlos e pro Vitor. Zandino. é. Vitor de novo. Verdade. Pois é. Que são pessoas excelentes. Trabalhei com eles há muitos Quais anos. anos você lembra? Quais De foram os anos? 2006 a 2013. Trabalhei. Aí, um dia, simplesmente, eu estava no banco Unicred e recebi uma ligação da doutora Ângela. Eu Mais tinha uma visto, vez. tinha visto a doutora Ângela uma vez só. Aí eu recebi a ligação da doutora Ângela, fui lá conversar com ele, conversei com a doutora Ângela e o doutor Gervásio, me apresentaram o hospital inteiro. E eu fiquei assim, desanimado, cara. Falei, puxa vida, era a terceira empresa que eu ia, vamos dizer assim, recuperar, reestruturar, entendeu? Sim. E já ia pra Pô, outra. começar do zero e tudo. Mas o doutor Gervásio me convenceu, porque ele é um cara muito, assim, empolgado. Ele é uma Aham. pessoa muito motivada. Que legal. O doutor Gervásio, resumindo, ele me conheceu, e a doutora Ângela também. Eu digo que a doutora Ângela percebe quando a pessoa ela tem uma perceptividade muito grande, né? Então, ela é uma pessoa que percebe. Se você está triste, ela percebe, ela te anima. Olha. Ela é uma pessoa que você não consegue ficar triste perto da doutora Ângela. É uma pessoa maravilhosa, né? E assim, eu me dou muito bem com eles, gosto muito deles. Somos 3 escorpianos. Ah, E aí, eles me chamaram e me convenceram e eu vim. E ali, na época, o Hospital Santa Ângela, eles tinham... Porque quem fundou o Hospital Santa Ângela, né? Um abraço aí pro doutor Eduardo e doutor Elias. aham. Os Eles dois que irmãos. fundaram, os 2 irmãos que fundaram o Santa Ângela. Mas, como ficaram ricos, falou desanimar do hospital. Deles venderam? Como que é a Não, história? eles não venderam. Eles arrendaram um hospital para a doutora Ângela e para o doutor Ah, tá. Gervásio. E eles compraram, né, um percentual do hospital para pagar em 10 anos, enfim. Então, Aham. foi uma composição societária, né? Sim. E lógico que essa composição societária depois mudou, que foi melhor para todo mundo. Mas, enfim, hoje 50% do hospital é do Dr. Gervásio, da doutora Ângela, e 50% do hospital é do Dos Dr. irmãos. Elias e do Dr. Eduardo. Porém, a empresa Médicos Associados, que é o operacional, quem faz a gestão do hospital, é da doutora Ângela e do Dr. Gervásio. Sim. Eles que Né? administram. Eles que têm a empresa que gestão. faz a gestão. Tá. Né? E aí é o seguinte, aí eles me chamaram, né, eu fui para lá em fevereiro de 2014, o hospital tinha 23 leitos, o hospital tinha 1.749 metros quadrados. Ah, sim. Né? E hoje, para você ter uma ideia, o hospital tem 8.500 metros quadrados no total ali. O hospital tem 150 leitos. É o hospital referência hoje, a gente Nós pode não dizer, né? tínhamos nenhum leito de UTI no hospital, hoje nós temos 56 leitos de UTI no total. Junto com os do SUS. Junto Total. Total. 56 leitos só de UTI. Nós temos hemodinâmica. É o modelo de hemodinâmica, eu acho que é o mais moderno que tem no Centro-Oeste, pelo menos quando foi comprado há 1 ano e meio atrás. Nós já mudamos ali, né? Que é em parceria com a empresa Cardiocine. Ah, sim. Um abraço lá pro Dr. Jaime. E como que foi essa virada, Emílio? O que você olha? Você olha para uma empresa, o cenário que você identifica, vários pontos para trabalhar. O que é mais importante quando você vê que uma empresa, o que ela precisa para deslanchar? Então, aí que está também a visão empreendedora dos próprios sócios. Né? Eu Claro. acho que tem que partir deles, né? Porque se eles também não tivessem essa coragem, né? E essa confiança no meu trabalho e a autonomia que eles me deram e dão até hoje, eles estavam lá com 23 leitos, até porque eles são médicos, não tem todo o tempo. Sim.
Entende? Mas, assim, eles foram visionários nesse sentido. Tanto que a primeira conversa que eu conversei com o Dr. Gervásio, olha, Emília, eu não quero ser um pequeno, eu quero crescer nesse ramo, né? E, então, assim, é muito gratificante ver o hospital hoje no patamar que está, né? Nós somos referência aqui no Médio Norte, fomos referência na Sim. pandemia, né? Lógico que tem outros serviços aqui que prestam excelente serviço, pessoas são amigos meus também. Pandemia, bem lembrado. Na época da pandemia, vocês estavam em reforma também. Então, na pandemia aconteceu uma 2020. coisa assim bem... Porque pandemia, a nível global. Pan. Mas era muito novo, para nossa geração era novo. Sim. Era novo, era um cenário assim completamente diferente de tudo que a gente já tinha visto, né? E então era assustador, foi assustador. Por quê? Porque o hospital em plena Obra. construção, em plena Uhum. obra, de repente o movimento do hospital cai de 80% para 20%, né? Porque começou a E- atender praticamente Covid. Não, a priori não. A priori, simplesmente, os pacientes sumiram do hospital. Sim. Por quê? Porque, teoricamente, o paciente é leigo em um primeiro momento, né? Aham. Então, assim, o Covid transmite no hospital. Mas depois saiu uma pesquisa que o índice menor de transmissão era dentro dos hospitais. Por quê? Porque ninguém colocava IPI, ninguém usava álcool gel o tempo todo, nem máscara dentro de casa. Sim. Na verdade, tudo Ou- aquilo que vocês já faziam no hospital, nós começamos a fazer aqui fora. É. Então, assim, depois Bem saiu uma Então lá pesquisa dentro que... já estava seguro, sempre É. foi É. subintenso. Tanto que a coordenadora do nosso pronto atendimento foi pegar Covid depois de um ano. Depois de um ano. Então, para você ver que a nossa RT da UTI Covid foi pegar Covid depois de 8 meses, sei lá. Aí caiu o movimento. E aí, assim, caiu o movimento, foi no zero. Eu, como gestor, ali falei, Ficou preocupado. fudeu, desculpa o termo. No podcast pode. Né, Theo? Pode, pode. Aí falei, pô, lascou. Mas eu estava vendo a reportagem no Albert Einstein, nesse momento, assim, no início da pandemia, eles já tinham 400 funcionários afastados. Nossa. Aí é Ah. melhor copiar o bom do que inventar o ruim. Claro. Sim. Aí, assim, a Unimed, na época, precisava fazer uma parceria de UTI. O Dr. Ricardo, um abraço pro Dr. Ricardo, que vamos fazer uma menção, um excelente gestor, né? Outra que pessoa pra gente convidar, né? é Sim. uma pessoa, assim, que você não Verdade. pode deixar de convidar para vir aqui ao Dr. Ricardo. Tem assim, muito que ensinar, né? Tem Tem. muito que ensinar. E o Dr. Ricardo, preocupado com toda essa situação, ele nos procurou para a gente fazer uma parceria e foi louvável isso aí, porque se a gente não faz essa parceria naquele exato momento, quantas pessoas teria Teriam. ido a óbito, né? E aí, assim, nós fizemos uma parceria, né? E começamos a atender Covid, acabamos virando referência em Covid, né? E assim, a curva de aprendizado foi muito grande, muito rápida. E nós, assim, levamos aquilo muito a sério. Então, foi muito legal, porque você vê a taxa de mortalidade no Santa Ângela, e isso daí acho que tem até no site da ANS e tudo mais. Isso daí é explícito para que todo mundo possa acessar. Acho que foi 18% a taxa de mortalidade. O Emílio, Emílio, Então, foi muito baixo, né? E, assim, nós evoluímos muito rápido com aquilo ali, né? Nós já corremos atrás de catéter de alto fluxo, de analisador de consciência, e os nossos respiradores, nós tínhamos recém-adquiridos respiradores na feira hospitalar, então estava ali novinhos, 15 respiradores. Então, assim, cara, foi uma coisa assim, foi por Deus, porque se não tivesse aqueles respiradores ali, sumiu os respiradores assim do mercado acabaram, né? de uma hora para outra, porque a demanda foi muito grande, a procura foi muito grande. Mas foi isso, a gente cresceu muito também na pandemia e salvamos, assim, muitas vidas, né? E é isso. Eu queria te perguntar o seguinte: como é que foi o Emílio, o não profissional, o Emílio, ser humano que estava com medo de uma pandemia igual todo mundo, mas tinha que acordar de manhã, tinha que trabalhar? Como é que você teve saúde mental para É. trabalhar na gestão de um hospital durante uma pandemia? Então, assim, no início eu fui muito cético, assim, porque... Não acreditava. Será que é isso mesmo? Será que não é? Você achava que não era tanto? Que não era tanto, mas realmente era muito complicado. Sério? Assim, foi muito complicado, foi muito amedrontador. Mas a gente, assim,
eu não pensava muito nisso. Eu não vou trabalhar. Eu vou ficar com medo. Eu peguei Covid em outubro daquele ano. Então, começou em fevereiro, né? Assim, aqui, pelo menos, assim, explodiu em fevereiro, assim. Mas eu peguei em outubro, só para você ter uma ideia. Então, a gente tomava as precauções e tudo. Mas, assim, chegou no momento... Quando eu peguei Covid, eu fiquei com muito medo. Você teve leve ou teve grave? Assim, não foi muito leve, mas, assim, eu também optei por não internar, mas eu tava todo dia ali no hospital. Sim. Fui cuidado pela doutora Rudinéia e tal. Aí eu fiquei um pouquinho... Aí me deu medo, né? Mas nada de muita alteração nesse momento. No meu caso, No seu caso. no meu caso, assim, eu não precisei ficar internado, mas, assim, dores insuportáveis, né? Em um determinado momento, assim, Ficou com medo. eu fiquei com medo. E, assim, aí a gente já lidava ali com a realidade que a coisa não era brincadeira, né? Então, e aí você, enquanto líder, você gerenciar uma equipe durante uma pandemia, quantas pessoas esses seus colaboradores não viram morrer, não viram sofrer? Como é que foi esse período junto com a sua equipe? Como é que foi feito esse trabalho? Porque não deve ter sido fácil também. Olha, eu acho que é Deus que dá força principalmente para essa equipe aí de frente, como médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. Porque a gente ali, na área administrativa, eu vejo que o pessoal do hospital que trabalha no hospital, eles têm muita coragem. Entendeu? Eles têm muita atitude, assim, quando se trata em você cuidar da saúde, você dá preferência ali para a vida, né? Mas, assim, é louvável o trabalho das enfermeiras e das técnicas. Porque, assim, elas vendo ali que a situação não era brincadeira, mas elas estavam ali todo dia. Elas não faltavam, entendeu? Os médicos não deixavam de entrar dentro de uma UTI, né, com vários pacientes com Covid, por medo. Você tá entendendo? Então, assim, a atitude dos profissionais de saúde, a coragem dos profissionais de saúde, assim, foram, assim, determinantes nesse momento. Não é Chegou a fácil, faltar não. leito nesse período? Faltava leito. Às vezes tinha que transferir paciente por falta de leito. Mas, assim, principalmente UTI, em UTI a gente conseguiu, assim, ser bem resolutivo e a gente conseguia resolver. Essa era raro ser transferido um paciente só se fosse por opção dele mesmo, né? De tudo isso que você viveu até 2022, né? Que foi o período. A pandemia continua sendo um marco aí na sua gestão? Tipo, ufa, passei. Teve aquele sentimento, ufa, passamos. Foi tenso, mas passou. Olha, eu acho assim que na minha gestão é uma composição de acontecimentos, né? O hospital é sempre muito dinâmico e tal. Então, a pandemia foi uma fase, né? Mas assim, eu acho que assim, a grande transformação que houve no hospital, para mim é muito gratificante, né? Então, houve a pandemia? Houve, mas houve a transformação de um hospital que tinha 1.700 metros para 8.500 metros. E isso é muito bom para a população. Eu vejo assim que o Santa Ângela é um hospital resolutivo. Nós investimos muito na parte de tecnologia. Nós investimos muito na parte de equipamentos, né? Nós não deixamos de visitar todo ano a feira hospitalar, né? Então, o que acontece fora acontece aqui. Às vezes eu vejo que as pessoas dão ênfase para outros serviços, mas aqui, os profissionais que estão aqui, eles vieram o quê? De São Paulo, do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte. Então, são profissionais altamente qualificados que muitas vezes não querem ficar numa cidade igual São Paulo, que você leva 3 horas para chegar num trabalho, que você leva 4 horas, que você tem que ter 4, 5 vínculos. Então, hoje, para o médico, aqui, eu vejo que os médicos buscam uma cidade do interior, como Tangará, que tem 120 mil habitantes, eu acredito que deve ter aí 120 mil habitantes, com uma regional de 350 mil habitantes, ele tem muito mais qualidade de vida. Então, nós temos excelentes profissionais aqui. Então, bons profissionais, boa estrutura, bons equipamentos, é a composição perfeita para você cuidar da saúde, né? Você não tem dificuldade? Porque eu tô perguntando que durante muito tempo, você dizia em Tangará que era muito difícil atrair médicos para cá. Faltavam médicos.
Eu tô em Tangará tem 20 anos, até eu também tem muito tempo, né? A gente acompanhou essa história, assim, dificuldade de encontrar médicos especialistas que tinham interesse em trabalhar aqui. Hoje você não tem mais esse problema? As pessoas vêm, como é que é? Não, algumas especialidades têm dificuldades, mas eu acho que não é porque é Tangará ou é interior. Até porque as pessoas que vêm visitar, eu sempre falo para o médico, olha, seria prudente você vir visitar a cidade. Sim. Sim. E quando ele vem visitar a cidade, ele acaba gostando, Uhum. entendeu? Mas assim, tem algumas especialidades que são mais difíceis, né? Uhum. Que tem poucos Mas profissionais disponíveis no especialidades mais mercado. raras, digamos assim. Porque hoje o que você precisa tem aqui. Tem, mas assim, mais neurocirurgião, por exemplo, nós temos pouco. Nós precisamos. Temos um apenas. Nós temos um neurocirurgião. Um. Então, assim, ó, isso é preocupante. Isso é né? preocupante, não é preocupante só na área particular também, não. É. Isso é preocupante na rede pública, porque não encontra. Não, também não tem. O Não profissional tem. que tem aqui hoje, ele atua em na rede pública, na rede privada, enfim. Eu ouvi falar que vinha o Hospital Regional aqui, eu achei maravilhoso vir o Hospital Regional. Por quê? Porque a demanda do hospital particular é diferente da demanda do Sim. hospital público, né? Sim. As pessoas sofrem hoje, e não só aqui, mas em outros locais, né? Por falta de acesso à saúde, mesmo no hospital público, né? Por mais que a gestão pública se esforce e tudo mais. Mas eu acho que a saúde é um saco sem fundo, né, Emílio? Assim, ó, eu estava abordando aqui a questão do hospital regional. Vindo do hospital regional para cá, vem mais profissionais. Esses profissionais vão atender essa demanda no setor público e também vão trabalhar no setor privado. Então, nós vamos ficar mais confortáveis em termos de assistência médica, Sim. né? Vamos supor, é muito mais fácil você atrair aqui mais 2, 3 neurocirurgiões tendo serviço público do que só o serviço particular, né? Nós também estamos fazendo uma composição para montar um hospital em Campo Novo, né? Do Santa Ângela. Uma Junto, filial, digamos junto assim. com o Santa Ângela. Santa Ângela é sócio nessa estrutura. Não tem como uma cidade igual Campo Novo, com 50 mil habitantes, se encaminhando aí para 70, 80 mil habitantes nos próximos anos, eu acredito. E não tem como ficar sem um hospital top, um hospital de referência, um hospital que seja resolutivo. Campo Novo hoje? Uhum. Campo Novo não tem, referência é Tangará. Referência Tangará. Para tudo, Referência né? Tanto Tangará. particular quanto o Público, né? público. Então, aí o seguinte, aí fica mais fácil de você trazer profissionais. Porque o cara não vai trabalhar só aqui, ele vai ter demanda, ele vai ter oferta, ele vai ter demanda de serviço lá também, vai ter demanda de serviço no hospital público. Eu sempre, assim, quando eu converso com algum médico para trazer aqui para Tangará, eu sempre apresento para ele a possibilidade dele trabalhar no serviço público, né? Porque... Que agrega para ele, né? Agrega para ele também. Né? E hoje, Emílio, você tem quantas pessoas sob a sua responsabilidade? 200 e poucos colaboradores? Como é que é O Hospital isso? Santa Ângela tem mais de 250 funcionários hoje. Tá, e você é o diretor executivo, quer dizer, Sim. acima de você, só os donos do hospital. Você faz a Exatamente. gestão total. E Uhum. como é que é essa estrutura? Se bem que eu sou teimoso, às vezes quero mandar mais do que ele. Ai, meu Deus! Emílio, você já entrou na sala de cirurgia? Ele já quis, né, doutora Ângela? Imagina. Como é que você tem outros daí assim, para essa estrutura organizacional? Assim, Uma você tem- gestão, assim, o Dr. Gervásio e o Dr. Anjo são diretores sócio-proprietários, eu sou diretor executivo. Aí a Cibele, que é gerente hospitalar, que é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa muito competente. E aí nós temos uma linha ali horizontal com os coordenadores. Assim, a gente faz com que a gestão do Hospital Santa Ângela seja muito fácil, né? Nós desburocratizamos um pouco ali. Só para você entender, nós temos um coordenador na gestão de atendimento, que é a recepção, um coordenador na UTI, um coordenador na UTI-NEL. Você delega muito bem, pelo jeito. Delego muito bem. E muita gente tem dificuldade em e delegar, são pessoas né? extremamente competentes, comprometidas, né? E, assim, gestão é um processo. Nós passamos por um processo ali muito grande. Você veja bem, uma empresa a partir de 23 leitos para 150, né? Então, muita coisa mudou. Então, todos esses anos, nós viemos preparando a empresa, né? Para uma gestão cada vez mais profissionalizada. Tanto que agora
nós vamos implantar um software ali, que ele hoje é usado a nível global, né? Que é o Tazi, né? Que é um software na área da saúde, que foi adquirido em 2010 pela Philips, é um software nacional, que foi adquirido pela Philips, e a Philips globalizou esse software. Entendeu? Então, nós vamos implantar esse software no Sant'Angelo a partir do ano que vem. É um software caríssimo, mas assim, que é outro nível em termos de gestão. Mas ele vai interligar o quê? O que ele vai fazer? Ele é um software ERP, ou seja, de gestão integrada. Tudo. Entendeu? É assim, isso vai melhorar, inclusive, os cuidados ao paciente. Né? É um software que ele não te deixa você falhar, inclusive no cuidado ao paciente. Tá entendendo? Então, assim, uma empresa desse porte, ela já precisa de um software, assim, de alto nível, né? E como que é a tua rotina lá, Emílio, no hospital? Você tem reuniões a cada quanto tempo? Você... Conta pra gente como é que é teu dia a dia lá. Então, assim, eu tenho uma agenda, né, de rotinas. Então, da minha agenda, segunda-feira eu tenho reunião com setor tal. Eu tenho 7 reuniões definidas por semana. Meu Deus. Então, essas reuniões são feitas segunda, terça e quarta. Inclusive, nós temos uma reunião semanal com a diretoria. Então, assim, eu admiro muito o Gervásio e a Ângela, porque eles, assim, o que nós definimos em reunião está definido, Sim. Entendeu? Eles te dão total autonomia para trabalhar. Dão total autonomia, Isso é logicamente que eles acompanham os resultados da empresa, né? Uhum. Certamente está sendo satisfatório. Né? Lógico. Os resultados. Então, nós temos essas reuniões e conversamos sobre tudo ali, definimos ali o que será feito, as puxão de orelha, o que tiver que o que tiver que acontecer, acontece nessa reunião, né? Sim. E aí nós temos reunião com todos os coordenadores. Nessas 7 reuniões engloba todos os coordenadores, né? E daí tem a livre demanda, né? Que é aqueles casos assim que fora dessa reunião que eu preciso resolver, né? Inclusive rota do hospital, que eu ando o hospital inteiro sempre. Você faz o seu card lá. O meu card, a parte do meu card é feito lá. É feito lá. Diz uma coisa, já teve algum momento que você parou e falou assim, eu quero que vai tudo lá. Não aguento mais. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Quando você faz o que você gosta, é muito gratificante. Às vezes, eu sinto, final de semana, eu chego segunda-feira, eu tô doido pra chegar no hospital. Então, assim, no meu caso, eu gosto muito do que eu faço. Sim. Eu gosto muito do que eu faço. Eu agradeço a Deus todos os dias pelas oportunidades que eu tive, entendeu? Pelo trabalho que eu tenho, pelos negócios que eu tenho. Eu também mexo com outros negócios, né? Como eu falei para você, eu que montei a Bless Motors ali, que eu sempre gostei de mexer com carro. E, paralelamente, eu sempre mexi com carro. Tem outros parceiros aí que eu mexo. E daí eu vendi 70% pro Edilson Canela, que tá tocando muito bem lá a empresa. Cara, gente... Ele já tava aqui querendo vender carro para mim, pra Dani. Um cara nota 10, então se vocês precisarem comprar carro, vocês falam lá com o Edilson Canela, que ele administra muito bem lá a Bless Motors, né? E eu tenho 30% da Bless, mas não participo da administração. E aí eu também mexo com imóveis, locação de imóveis, né? Residenciais e comercial aqui, Campo Novo. Então, assim, eu tenho outras atividades aí que eu faço além do hospital. Mas, assim, eu sou apaixonado pelo que eu faço, né? Para mim, não tem hora, não tem dia nem hora. Eu gosto muito do que eu faço. Então, quando você gosta, tudo vira prazeroso. Por exemplo, às vezes você vê um empresário lá que ele trabalha das 7 às 11. A pessoa fala, esse cara não tem vida. Ele tem vida. Ele tem vida porque ele gosta do que ele faz. Ele também viaja, ele também curte com a família, ele tem tempo para tudo. Você e ele trabalha pra caramba. Você? Geralmente eu entro às 7h30, trabalho até às 6h30. Isso é o que é comum. Normal. O que é comum. Né? E você é uma pessoa espiritualizada. Você falou várias vezes de Deus e tal. Pro líder, pro gestor, você acha que essa questão espiritual é importante para balizar, para orientar, para conseguir ter a centralidade? Eu acho que a questão espiritual ela é importante para todo mundo. Ela é importante para todo ser humano. Entendeu? A questão espiritual, ela atua como um ponto de equilíbrio na vida do ser humano, né? Então, eu sei que existem os princípios, os valores e o caráter, né? Que isso
é intrínseco de cada um, mas a questão espiritual, ela é fundamental. Você ouvir falar em coisas boas, você ouvir falar de Deus, você ler a Bíblia. Assim, eu sou uma pessoa, eu li a Bíblia inteira. Então, assim, a todo momento eu lembro de alguma passagem bíblica. Você veio de uma família cristã. Eu vi de uma família muito religiosa. Assim, minha mãe, quando era católica, era muito religiosa. Entendeu? Depois ela passou por uma religião evangélica, era sempre muito religiosa. Então, assim, eu vim de uma família muito religiosa. Ele Às veio vezes, de uma família que tudo aquilo que eles se propunham a fazer, eles faziam. e assim, logicamente. E assim, é Bem lógico. feito, né? Bem De feito. verdade, né? É lógico que a gente não consegue ser um exemplo o tempo todo, né? A gente Ninguém é, né? tem as nossas falhas, Claro. né? Mas, assim, eu acredito muito em Deus, né? E acho que muita coisa na vida da gente... Deus é aquela pessoa que ela não cobra. Eu fiz isso por você. Ele te livra de um negócio, eu fiz isso por você. Mas eu acredito na existência de Deus e acredito que a espiritualidade ela é importante na vida de todo ser humano, né? Tudo o que está acontecendo na sua vida profissional, sua vida pessoal, você já idealizou tudo isso praticamente enquanto criança, né? Também. Principalmente profissional. É assim, eu acho que tudo começa por um sonho. Então, você diz assim, aos sonhos não importa o preço, né? Então, se aos sonhos não importa o preço, vamos sonhar com coisas boas. Nós estamos Né? sonhando aqui, tá? Tô só dizendo pra você, Verdade, né, Daniela é verdade. Santos? Ó, Vamos entrevista sonhar. com elas. Aham. Né? Através dos sonhos surgem as ideias, e através das ideias, os projetos e a materialização de tudo. Né? Então, eu acho que é importante você sonhar sem limites. Sonhe o que é bom. Né? Eu li um livro, Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. E esse livro foi muito importante, por quê? Porque no livro relata que você Vamos não anotar. consegue, Já, que você não anota. consegue pensar duas Você coisas. tem esse livro? Você Eu pode não deixar tenho ele ali? mais. Como evitar Mas preocupações e E começar a viver. ver. Se não me engano, é do Dale Carnegie, aquele curso que tem aí, que é Sim. maravilhoso, que eu também já fiz. Mas, assim, o livro fala que você não consegue pensar duas coisas ao mesmo tempo. E é verdade. Você pensa verdade. que pensa, mas não pensa. É como dois corpos Total. ocupar o espaço ao mesmo É tempo. Não verdade. consegue. Então, você não consegue pensar em Aham. duas coisas ao mesmo tempo. Então, logo, você escolhe o que você pensa. É verdade. Então, assim, Perfeito. muitas pessoas que têm problema de depressão, né, tem problema de ansiedade, se a pessoa fazer esse exercício, ela muda a vida dela. Porque, assim, eu era uma pessoa que eu pensava muito depois do serviço, eu pensava muito no amanhã. Ansiedade. E agora, tal, vai faltar dinheiro e tal. Isso eu não penso mais. Eu vou deixar pra pensar isso Amanhã. Deixa rolar. Amanhã. Um dia de cada vez. entendeu? Por quê? Porque você tem que dormir bem. Se você dormir 4 horas, que durme Aham. bem. Se você dormir 5, que durme bem. O essencial é dormir às 8 horas. Não sei se Você todos dorme conseguem. 8 horas por noite? Eu durmo bem. De Dorme um bem, tempo 4 pra horas. cá, o que que eu defini pra minha vida? Eu falei, cara, eu tenho que fazer academia. Ah, mas não tem tempo. Não, tenho tempo pra fazer academia. Aí eu faço academia todo dia, das 7 às 8, com a Hilda. A Hilda. A Hilda? A A irmã irmã da Vani. A gente Aham. dá Tá risada vendo que esse mundo pra é caramba. pequeno? É. A Hilda também fez parte da Central Aham, Médica. sim. A gente dá risada pra caramba, eu e a Hilda fazendo academia, viu? A Hilda é Sério? um sarro. E aí, assim, eu faço academia das 7 às 8. Se não der, eu faço das 8 às 9, enfim. E ando de bike depois da academia, todos os dias. Então, eu escolhi isso pra minha vida. não. Então, Não pode uma coisa dessa. Então eu digo, é lógico, aí o empresário que precisa trabalhar mais tarde, por exemplo, o Gervásio, ele faz de manhã, né? Como eu não consegui horário com a Hilda, de manhã eu faço das 7 às 8. Das 8 às 9 eu ando Mas de faz bike. musculação De com a manhã ou à Hilda. noite, isso? Eu faço à noite, Ah, Qual das sete- academia que você vai? na Fire Tá, Fit. na Tancredo. Aqui próximo. Aham. Aí eu faço das 7 às 8, das 8 às 9 eu ando de bike, né? E agora eu vou voltar a pegar firme no inglês. Então, assim, de segunda a quinta, eu já tenho, assim, ó, sabe o que eu falo? Você tem que planejar tua vida e dar prioridade pra você. É. Entendeu? Sensacional. Porque assim, um amigo Top. meu me chama na quarta-feira, cara, vamos beber. Eu não vou beber porque eu tenho academia das 7 às 8 e tem bike das 8 às 9 e tem inglês das 9 às 10. Vamos dizer Isso. assim. Entendeu? Então, fugiu daquilo, cara, eu não vou. Fugiu daquilo ali, eu não vou. Porque Você é disciplinado. sou disciplinado, entendeu? Porque eu estava assim. Você tem que cuidar de você tem que dar Perfeito. prioridade pra você. Se eu estou trabalhando até as 9, até as 10,
tranquilo. Sim. Mas eu não vou deixar de cumprir na minha rotina pessoal para fazer outra coisa. Ah, beber é importante? Ah, importante, tudo bem, mas então eu vou beber a sexta. Se bem que eu diminuí essa questão da bebida. Sério? Bom, quem está nos acompanhando pode ficar pensando, gente do céu, e tempo para família? Como é que faz? Conta É, aí. isso que eu Como ia é que você se perguntar. organiza com Você isso? tá sozinho aqui? Eu Como é que é a tua eu tô vida? solteiro, então. Ah, ele Mais tá fácil. Tá, você tá mas você tá Não, eu solteiro? tô quase solteiro. Ah, tá. Tô quase solteiro. Você tem filhos? Tenho. Quantos? Mora com você ou não? E eu tenho 3 filhos, eles estão comigo aqui agora. Mas assim, eles Os não. 3. Atualmente eles estão morando em Curitiba, até por conta que eles têm que estudar lá. Então eu tenho um filho com 22 anos, que está no 4º ano de medicina na PUC. Uau. Que máximo. Aí tem um filho com 15 O anos. que será que ele quer fazer, Emílio? Neuro também? Ah, gente não sei. convidá-lo pra vir? Não sei ainda, mas se ele fizesse, seria bom. Seria uma interessante. boa ideia, né? É. Um de Ai, 15, De 15? Aí eu tenho de 15 e uma de 10. uma menina. É de 11, né? 11 anos, uma menina. É Sameke, Vinícius e Luísa. E eles vieram passar férias aqui. Ah, eles vêm direto. Eles vêm passar férias, feriado. Aí eu vou sempre estou lá. Eles moram em Curitiba. Você teve filhos novo. É, assim, eu sou muito jovem. Você Não, falou, Ele é pois jovem, é. gente. Quantos É anos que eles não Dani, ele tem? acompanharam, né? Não, ela Porque falou que tem antes. 35, sim, não eu falei, Dani? eu falei, você tem 35 anos. Ele acertou em cheio, ele falou. E nós E acreditamos. eu acreditei. Completamente. Enfim. Ele Que passa idade você numa acha que ele boa. tem, você que tá acompanhando aí nosso podcast? Conta aí, vai contar ou eu não? me Vai deixar, vai cuido. deixar. Eu me cuido pra caramba, né? Ele se cuida, gente. Mas Das isso é 7 às ótimo. 8, Fala a academia, sua depois- idade, porque dá Tipo assim, exemplo para as pessoas se eu cuidarem. me cuido assim. Eu tomei alguma. Eu fui um cara que sempre dormi muito cedo. Tipo assim, cedo assim. Eu nunca dormia 1 hora da manhã, 2 horas da manhã e tal. Então eu sempre dormi cedo. Uhum. Eu fui beber há 8 anos atrás, eu comecei a beber. Então eu não bebia, Sim. né? Assim, nunca fumei. Aham. Então, não é que eu me cuidei muito, mas assim, eu acho que a vida ali, a forma que eu vivia, me Sua preservou. alimentação. A minha alimentação, hoje eu cuido muito mais. Tipo assim, faz mais de 10 anos que eu não como óleo, não compro óleo na minha casa. Uau. Óleo de soja, faz mais de 10 anos. Você cozinha com o quê no Faz lugar mais do de óleo? 10 anos, é banho de porco. Faz mais de 10 Ah. anos que eu não uso embutido nem enlatados. Sério? É. E assim, a gente nessa Quem área cozinha pra você? nessa área da Você? saúde, não, eu tenho um empregado que cozinha pra mim. Mas faz tudo bonitinho do jeito que você gosta. Faz tudo bonitinho, como a nutricionista Como falou manda pra o ela. figurino. Ah, Perfeito. Olha só. Então assim, eu cuido, eu não tô evitando doce, bebida assim raro. Mas o fim de entendeu? semana, uma pizza, um hambúrguer. Ah, eu gosto de pizza, mas eu não como pizza, nem hambúrguer, nem Ah, O que, fritura. que sua mãe Pelo amor de fazia Deus. quando criança que você Ah, minha mãe gostava fazia de muito? tudo. Ah lá. Principalmente pão e bolo, Ah, assim. Fê. E aí você vida come e inteira, tem né? memória afetiva, né? Principalmente pão e bolo, cara. Eu gosto, mas evito. Você evita. É. Mas a gente tá falando isso não é por nada, não, gente. É porque, assim, o açúcar, a gente sabe, né, Dani, que não é legal pra saúde. Isso daí, tudo que o Emílio tava dizendo, não é... Ai, frescura, porque não come isso, não come aquilo. Não é, gente, não é. Se quer ter uma vida legal, tem que, infelizmente ou felizmente, tem que falar não. É. O açúcar é um alimento mais cancerígeno que existe. Então. Eu tive Então? um ex-cunhado meu que faleceu de câncer em 47 anos, eu acompanhei. Nossa. Então eu acabava indo em consultas com ele e tudo, que era um cara que a gente amava demais, entendeu? É irmão Onde da é isso, minha Emílio? ex-esposa. Ele morava em Sinop. Aham. E aí, assim, eu conversei muito com os médicos, oncologistas e tudo mais. E aí eu perdi um irmão ano passado, com 49 anos, que assim, se eu olhava pra ela, falava que ela tinha 35 anos, Irmã? irmã. E assim, aí eu fui consultar com um médico, Ah. né? Fiquei com medo, porra. Sim. Mas Claro. ela teve câncer? Ela teve câncer Do quê? de fígado e morreu com 8 meses. Nossa. Nossa. E aí, assim, aí eu me preocupei e tal, e assim, fui conversar com o médico e ele falou, olha, a situação é essa, essa, essa. Então, assim, o que a gente puder evitar e passar para quem a gente ama e gosta. Claro. Né? Eu sei que é chato, às vezes, a pessoa te chamar para beber e você falar assim, não vou agora, não vou hoje. Entendeu? Eu sei que é chato. O bom é você concordar com tudo, né? Você é muito mais legal, muito mais gente boa se você concordar com tudo. Mas o que eu posso fazer, eu vou fazer. Então,
me cuido um pouco. Você se prioriza, né? É. E assim, ó, é legal a gente falar sobre isso, porque a gente tá falando de sucesso profissional. Tudo vem junto. Como você cuida da sua saúde, como você cuida da sua saúde mental, sua saúde física, sua saúde mental. Você cuida do seu corpo, você faz atividade física, você se alimenta bem. Então, quer dizer, tem uma estrutura por trás daquele gestor que lidera 200 e poucas pessoas. Né? A gente tem que realmente ter hábitos saudáveis para conseguir ter uma vida com resultados, Você né? tem que ter Não uma é à saúde toa. mental. Isso é fato. Você tem que ter uma saúde mental. Eu sou descendente italiano com nordestino. Então, eu sou um cara... Guerreiro. Eu sou um cara, assim, que sou ligado no 220, né? Não para. E, assim, as pessoas... Tem muitas... As pessoas, quando começam a trabalhar comigo, elas geralmente me odeiam. É. Entendeu? Você é bravo. Mas... Não, elas falam que sou, mas eu não sou. Sou bom, sou um amor. Ah, Só que é muito interessante, porque, assim, se você for hoje fazer uma pesquisa lá com a equipe que trabalham comigo, assim, com pessoas que trabalham diretamente comigo, eles gostam. Entendeu? Aham. Então, é muito legal, porque, Quem assim... gosta de trabalhar, gosta de você. Entendeu? É assim. E outra, né? e outra coisa, você vai decolar um avião. Você vai decolar um avião. O piloto não vai dar atenção para ninguém quando ele estiver decolando um avião. Aham. Então, você pega uma empresa, principalmente uma empresa se ela tiver em dificuldade financeira. Sim. Então, você vai ficar dando chocolate para todo mundo? Não. Entendeu? Cada um tem que cumprir a sua função, Claro. senão o avião não decola. É. Então, assim, o comandante tá ali, o copiloto e tal, não adianta a aeromoça ir lá falar com ele, e aí? Ele não vai nem olhar para ela. E aí que já... E ela tem que entender isso. Agora, depende qual que é o ponto de vista dela. Não é nem o que ele é ou não é, o ponto de vista dela. Aí ele vai decolar o avião. Ele decolou o avião, o perigo ali é quando você decola e pousa. Então, você decolou o avião. Sim. Aí você subiu. Aí tá lá em cima, você passou por turbulência e tudo Aham. mais, e você botou ele em velocidade, lá em cima, em velocidade de cruzeiro e tal. Aí tá. E o piloto relaxa, coloca Sim, um piloto automático. verdade. Tal, aí ele vai pedir uma água, aí ele vai olhar para aquela mesma aeromoça que ele não deu atenção. E aí, tudo bem? Como que você tá? É. Tal. Entendeu como que é o negócio? Então, em outro momento. Depende do ponto de vista das pessoas. Sim. Então, às vezes, você vai falar com um empresário lá, o cara tá com 1001 coisas na cabeça, ele não vai olhar para você e dar toda a atenção que você merece naquele momento, Sim. entendeu? Mas isso não significa que o coração dele é mau. Tanto que, assim, eu sou uma pessoa que, quando a pessoa precisa, eu ajudo. Uhum. Entendeu? Quando a pessoa precisa, eu vou ajudar a pessoa. Se eu puder ajudar, eu vou ajudar. Se tiver ao seu alcance. Então, assim, você não vai me conhecer trabalhando comigo 2, 3 meses. Né? Relação com o dinheiro, não é todo mundo que tem saudável. As pessoas têm, geralmente, bastante dificuldade de lidar com o próprio dinheiro. Você lidando com o dinheiro da empresa, você lida muito bem. O seu pessoal também é assim? E que dica que você dá para as pessoas terem essa relação saudável com o dinheiro? Saber gastar e saber gastar certo. E economizar, né? Então, assim, eu cuido bem daquilo que é dos outros também, porque o impacto, se você errar, né? Sim. Se eu errar na gestão do hospital, o impacto para mim, ele é muito grande, porque eu vendo a minha imagem, eu vendo a minha Claro. mão de obra, o meu profissionalismo, Sim. ok? Então, você tem que cuidar com muita seriedade daquilo que é dos outros, Aham. entendeu? Assim, eu sou uma pessoa muito controlada financeiramente, entendeu? Eu sou uma pessoa muito controlada, né? Com a sua conta pessoal também? Você... Não, a minha vida pessoal é muito controlada financeiramente. Aham. É lógico que nós não estamos falando, assim, pelo menos que eu entendi aqui, de questão de empreendedorismo. Lógico que, se você for falar sobre empreendedorismo, você tem excelentes empreendedores aqui em Tangará, pessoas que saíram do nada e têm um patrimônio absurdo, Sim. né, com o seu próprio mérito, pessoas que eu conheço, que são conhecidos meus, que são amigos meus, Sim. que estariam vindo aqui dando uma aula de empreendedorismo, né? Sim. Então, assim, dentro do que eu posso contribuir aqui, eu digo assim que hoje eu cuido de uma empresa que tem quase 300 funcionários, que tem um faturamento expressivo, que é referência na nossa região, e, graças a Deus, eu cuido muito bem com responsabilidade. E do meu patrimônio pessoal também cuido, sou um cara extremamente controlado. Seguro. Mas o conselho que eu dou é o seguinte, que existem muitas oportunidades, né? E eu acho que a pessoa não tem que esperar ele envelhecer para ele tomar essa atitude, Uhum. né? Eu acho que, assim, as pessoas corajosas, as pessoas que buscam conhecimento, eu acho que elas saem na frente, Uhum. né? Eu conheço pessoas aqui que não têm curso superior e têm um patrimônio
invejável. Sim. Né? E são Uhum. pessoas que eu conheço, mas assim, tem algumas características. São pessoas que lê muito, são Aham. pessoas que vão atrás de conhecimento, são pessoas que são extremamente dedicadas ao que faz, são pessoas que não estabelecem horário para trabalhar, entendeu? Se você estabelece horário para você trabalhar, você estabelece limite para você ganhar dinheiro. Sim. Entendeu como que é o negócio? Então, assim, não pense que o cara que ganhe muito dinheiro, Ele trabalha o das 7 às sinônimo 11, disso dá é um mais 5. tranquilidade. Não. O sinônimo disso é acúmulo de patrimônio. Mas muitas vezes o sinônimo disso não é tranquilidade. Agora, ele se realiza com aquilo ali. Então, se ele se realiza, logo ele é feliz, está satisfeito e tudo flui na vida da pessoa. E você tá feliz Você e tá entendendo? satisfeito hoje? Eu estou feliz e satisfeito. Eu acho que eu posso fazer muito mais. Né? Nós estamos com outros projetos aí em andamento. Né? E eu acho que sempre tem espaço para você ser mais do que você é. Só depende de você. Eu só acho que as pessoas, às vezes, desistem muito cedo. Qual Entendeu? que são Ou os- se acomodam antes do tempo. O que te falta? Os seus próximos sonhos, os seus próximos projetos? Para onde você quer expandir? Expandir como pessoa mesmo, eu digo. Como pessoa, Envolve tudo, né? Envolve tudo, né? Envolve tudo. olha, tem muita coisa para. Eu tenho muitos sonhos, né? Eu tenho muitos sonhos ainda. Tem muita vida pela frente, É, né, como você Emílio? falou, eu só tenho 35 anos. As pessoas vão ficar curiosas, querendo saber quantos anos você tem. Então, assim, tem muitas coisas. Eu ainda penso em muitas realizações. Né? Algo que você Mas- pode contar, mas que a eu gente tô- pode sonhar junto, Mas eu tô assim, vislumbrar. eu posso dizer para você que eu tô no momento, assim, um dos momentos mais felizes da minha vida. Ai, Sério? Que, Que lindo! gostoso, que bom. Que bom que a gente tá gravando isso, né? Um dos momentos mais felizes da sua vida. Maravilhoso, muito bom. Entendeu? Tô de bem com a vida. Eu sempre fui. Parece que não. Por exemplo, quem me conhece assim de longe, parece que não. Mas eu sou um cara muito alto astral. Aham. Eu já levanto animado. Entendeu? E se eu Aham. estiver desanimado, já boto uma música logo cedo. Ótimo, Entendeu? um recurso. É, e eu sou um cara assim Você que. faz terapia? Não. Não. Acho que eu preciso, mas não faço. Não. Será? Não, se você tá precisasse mesmo, você Olha, faria. Porque ó, você tem essa sabedoria, né? Acabei de fazer uma terapia agora. E recomendo para vocês. Uma terapia agora final de semana. Que foi a gente descer o Rio Formoso de barco. Meu Deus, de barco. Ai, que Eu, meus filhos e meu sobrinho com o Zé Ricardo, o cara Aham, que Biguá. Que a que vida é- que é o- toda desce mas o pen- Sepultuba com todo mundo. pensa Nós num também já cara, descemos com ele. gente boa. Aham, Então, demais. assim, foi muito top mesmo. E até tava um pouquinho frio. Aí, Água assim... gelada. Mas tava um amigo meu lá, o Gerson, ali, que fabrica móveis, né? E, cara, vamos no frio mesmo. E acabou que ficou bom, porque a água tava quentinha e depois saiu o sol. Foi até melhor do que você fazer com o solzão. Mas foi muito top. Se você ver lá no meu Insta lá, Vou procurar. Fala arroba aí. Emílio Belay, depois você vê lá. É muito legal mesmo. E é Filhos maravilhoso. Eu gosto muito da natureza e nós moramos numa cidade que dá para explorar muitas coisas. Inclusive, assim, o turismo, acho que, né, se eu te falar que ele é mal divulgado ou não, nem sei. Mas eu acho, assim, que tem espaço para Tem mais divulgação aí, espaço. porque... Eles estão com um projeto grande de etnoturismo. Porque, afinal de contas, Tangará da Serra tem 52% Área da indígena. área indígena. Você imagina? É muita Aham. natureza Tem muita preservada. Tem É muita coisa, muita mas aí natureza. eles precisam se organizar certinho. E é muito É o que tá gostoso. acontecendo. Eu, assim, particularmente, eu gosto muito do contato com a É. natureza. Eu tenho um sítio ali ali para baixo do Salto das Nuvens ali, que é um paraíso. E passa o rio. Eu no seu amo, sítio? passo o rio. Maravilhoso. Eu, com 10 minutos de barco, eu tô lá no Salto das Nuvens. Nossa, Perfeito. que Quando eu não delícia. quero fazer almoço lá no sítio, eu vou lá, vou almoçar lá Por no Salto das baixo Nuvens. ou por cima? Por da baixo, cachoeira? por baixo. Por Que baixo. gostoso. É bem pertinho. Mas é muito lindo, é muito preservado ali. Tipo assim, quase praticamente não tem nem vizinhos. É Aham. bem, Fim de semana você vai pro bem sítio. legal. Dá pra fazer um podcast lá no sítio. Adorei. Já me Já senti vamos. convidada. Hein, e o que mais que você faz pra descansar, pra relaxar? Além de descer rio, pegar barco? Olha o que assim, que você gosta? olha, minha mãe mora ali em Campo Novo, tem uma irmã que mora e um irmão, né? Uma faleceu. Às vezes eu vou para Campo Novo.
Às vezes vou pro sítio. Eu gosto de viajar, né? E eu também gosto, assim, da minha casa, assim, meu espaço, Você curte ficar em casa, no seu canto. eu também curto ficar em casa. Então, assim, pra mim, se eu estiver em casa, tá bom. Aham. Se eu estiver no sítio, tá bom. Se eu estiver na casa de um amigo, tá bom. Ai, que Se eu estiver viajando, tá gostoso. bom. Você Então, cozinha ou não? Que Cozinho, ótimo. eu cozinho. Cozinha bem? Olha, cozinho bem, eu acho que eu cozinho bem porque eu gosto, assim. Parece que não, né? Mas quando eu cozinho, eu No faço fim de bem feito. semana, com calma, com Quando eu faço, eu tempo. faço bem feito. Aham. Ah, muito bem, E Emílio. você gosta de viajar? Você viaja você já foi para outros países? Você costuma ir? Como é que é a sua Só da rotina de América viagem? do Sul aqui. Já Sim. fui para 2 países da América do Sul aqui. Aí tô pensando agora em viajar aí para Europa, para os Estados Unidos. Vai, mas você trabalha muito, você próximos merece, vai. Vai conhecer, vai passear. Emílio, Bom daqui pra demais. frente, quando você disse que já tem alguns projetos, bons projetos. Pra quem tá acompanhando a gente, o que você deixaria de mensagem? Porque eu já peguei uma mensagem pra mim. Depois eu falo. Pra mim, da nossa entrevista. O que você deixaria? Depois você vai falar o que deixou pra você, que eu fiquei curiosa. Depois Olha, eu falo. eu acho que a motivação, o tesão pelo que a pessoa faz, né? É a pessoa procurar fazer tudo que ela fazer com excelência. Porque mesmo se não sair de forma excelente, vai sair muito bem feito. Entendeu? A pessoa ter coragem, ter atitude, né? Para que a pessoa não chegue lá na velhice e tenha uma história de arrependimento, tenha uma vida de arrependimento. Ah, eu não fiz, eu não poderia. Entendeu? Eu falo assim que eu nasci muito pobre. Eu fui o cara que mais pediu carona no mundo. Eu tenho certeza disso. Sério? E eu nunca fui infeliz. Eu passava vontade. Sério? Sabe por quê? Porque eu morava 190 quilômetros de Campo Grande. Ah. Meu pai morava na fazenda e eu morava em Campo Grande. Tá. Nossa. E minha mãe dava o dinheiro para mim ir de ônibus. Só que eu economizava o dinheiro para ir de ônibus, porque era um dinheiro que servia para mim, e eu pegava carona. Então eu ia toda semana e voltava, porque eu queria passar o final de semana com a minha família. E aí eu vinha e voltava de carona, entendeu? Então assim, eu com 14, 15, 16, 17 anos pedindo carona. Aham. E eu escolhia a carona que eu pegava. Nossa. Ah. Entendeu? É lógico, eu ficava tão conhecido ali com o pessoal do posto, tudo, que até eles arrumavam carona pra mim. Entendeu? Eu tive muita dificuldade, mas eu nunca enxerguei a dificuldade. Nunca foi Entendeu? problema pra você a Nunca foi dificuldade? problema pra mim, nunca foi problema. E tem gente que Ah, trava, se eu não não tinha consegue dinheiro, sair não do tinha lugar. dinheiro. Dane-se. Se eu passei vontade de comer um bolo, eu passei vontade. Eu sei como que é passar vontade. Então eu vou dar valor quando eu não passar. Você tá entendendo? Então, pra mim, nunca foi, eu sofri, eu não tinha. Aquele mimimi. E aquele mimimi danado, não tem, nunca teve isso comigo, entendeu? Eu digo assim, né, é lógico que as doenças, ela realmente existe e tal, mas Depressão é uma doença, é ninguém tá dizendo que não é, uma né? doença, e a É. pessoa tem, infelizmente, é uma doença. E é muito triste, mas É eu digo triste. assim, a depressão, se ela sentar perto de mim, ela não consegue ficar perto de mim, porque eu sou um cara animado. Né? Deus que Aham. conserve assim, porque eu vejo muitas pessoas sofrendo com depressão. Mas assim, É. eu digo assim, lutem, entendeu? E Se esforça, independente né? da tua situação financeira, independente de cor, raça, etnia, independente de religião, procure ser uma pessoa feliz. Procure ser uma pessoa feliz. Todo mundo luta para ser feliz. Como Agora, que- se ela limitar essa felicidade a alguma condicional, ela não vai ser feliz. Se ela limitar ao dinheiro e não conseguir ter dinheiro, não vai ser feliz. Se ela limitar a um relacionamento e não conseguir ter um relacionamento, ela não vai ser feliz. Se ela limitar a qualquer situação, ela não... Então, assim, seja feliz incondicionalmente, o resto tudo acontece. Seja uma pessoa motivada. Olha, se tá difícil sendo uma pessoa motivada, Nossa. animada, alto astral, de coragem, de atitude, vai ser muito mais difícil se você não tiver isso. Então, assim, eu nunca achei a vida difícil. Você tocou num ponto, assim, extremamente interessante, que é a questão da felicidade. As pessoas sempre estão em busca de ser feliz. Ou elas querem dinheiro porque elas acham que elas vão ser felizes quando elas tiverem dinheiro, ou elas querem um amor porque elas vão ser felizes quando elas tiverem um amor. Ah, O que você diz, então? Você entende que você é uma pessoa feliz, você se define uma pessoa feliz. Então,
Se você tivesse que mostrar um caminho para alguém, Cara, assim, ó, como eu é que acho, você vai eu ser acho que as feliz? pessoas têm que valorizar os pequenos detalhes, sentir os pequenos detalhes. A pessoa, quando ela é criança, se você dá um pacote de dinheiro pra ela e der uma bala, ela vai preferir a bala? Sim. Entendeu? Aham. Porque a criança, ela é feliz nos pequenos detalhes. Verdade. Sim. Eu sou a favor da pessoa ter dinheiro. Sim. Mas assim, eu só tô dizendo que às vezes a pessoa, ela Espera vincula muito. a felicidade dela a um ato específico. Isso. Não, trabalhe, seja feliz, seja motivada, seja empolgada com as coisas, seja otimista. Não tá no final, Entendeu? tá no processo, né? É, no processo. No caminho, na Tipo assim, caminhada. eu sou feliz com. Eu me considero financeiramente. Eu poderia estar melhor, eu quero chegar melhor, mas do jeito que eu tô, tá bom também. Claro. Entendeu? Saber agradecer, Eu né? estou feliz nesse momento. Saber Eu agradecer. sei que eu posso mais e vou chegar lá, entendeu? Mas eu estou feliz nesse momento aqui. Entendeu como que é? E se eu estiver no rio tomando banho, eu estou super Vai tá feliz e agradecendo a ali Deus. também. E, puxa vida, a natureza aqui tá me dando isso de presente aqui, eu estou muito feliz. Se eu estiver viajando, eu estou feliz. Se eu estiver conversando com um amigo, eu estou feliz. O que te aborrece? O que tira a sua paz? O que te irrita? O que te incomoda? Ah, o que tira minha paz é a falta de paz, assim, da minha família. Sim. Eu não digo a falta de paz, mas assim, eu acho que família a gente coloca em primeiro lugar, né? Assim, lógico que ninguém, a felicidade, ela não é permanente. Não. Sim. Tem Como dias que a gente tá diz- triste. Como diz um dos homens mais inteligentes desse país, né? Eu brinquei agora porque eu imito o Lula, mas não Você é. imita ele? Mas eu não acho que ele é o mais inteligente desse país, com Ah, toda bom. certeza. Ah, bom. Mas assim, é que eu lembrei de uma coisa agora, mas o Mário Sérgio Cortella, Uhum. entendeu? Ele fala que a felicidade é um ato independente, né? Que você pode ser feliz independente da sua situação financeira, independente de você botar limitação, né? Legal nisso. que você citou o Cortella. Quem que você segue? Quem que te inspira? Que são pessoas que são referência Olha, para você? eu já li muitos livros interessantes, né? De grandes executivos aí pelo mundo, como o Jack Welch, que é um cara assim que mudou a história da GE. Mas eu gosto muito de ouvir Mário Sérgio Cortella, Leandro Carnal, né? Porque a gente, às vezes, tem um costume de dar muita ênfase no lado financeiro, mas, assim, você depende muito do lado humano, você depende muito da tua saúde mental, né? Você depende aqui de estar aqui dentro do seu eu para você tocar tudo na sua vida. Arrasou. Então, eu acho interessante. As pessoas acham que tem que ler muito sobre psicologia. As pessoas têm que se conhecer, né? Então, eu acho que a pessoa não pode esquecer esse lado humano aí. E isso aí, hoje, você tem aí de graça na internet, N livros. De graça. Muito pra conteúdo para ler, absorver, né? né? Quanto Outra- tempo a gente tá conversando? Ih, você viu, né? Não Já tava foi. vendo. Já foi completamente, Emílio, aliás. uma conversa muito, muito, muito legal. Tem algo que a gente não te perguntou que você gostaria de acrescentar para o nosso público, para o Olha, seu público? tem uma coisa que eu acho muito interessante. Eu já tenho um professor, né, que ele é doutor, que é o Jesué, que ele é Da Unemate? da Unemate, e tantos outros, né, professores que eu tive na Unemate, Aham. que são professores excelentes, né, que se eu for mencionar aqui são vários. Então, em nome aí do professor Jesué, eu cumprimento a todos eles, né? Aham. Inclusive que deram aulas para mim. Eu fui um aluno aplicado e eu acho que eles Ah, que lembram legal. de mim até hoje. Aham. Mas, assim, uma coisa que eu quero deixar aqui, principalmente porque eu sou, né, eu fui acadêmico do curso de administração, é para que os alunos, em geral, mas principalmente os alunos de administração, né, dê uma ênfase muito grande no curso como um todo. No curso como um todo. Que eles comecem o curso, são 4 ou 5 anos, que vai definir a carreira profissional de cada um. Se a pessoa vai fazer contabilidade, são 4 ou 5 anos que vai definir a carreira profissional dele. Então, que ele faça um curso, que ele dê prioridade naquilo ali. Porque, às vezes, eu vejo a pessoa entrar num curso de agronomia, só vira em festa. Eu vejo a pessoa entrar num curso de medicina, só vira em festa. Sim. Eu vejo a pessoa entrar num curso de administração, só vira em festa. Entendeu? Então, menos festa,
E mais estudo. Mais estudo, mais responsabilidade com o aprendizado. Perfeito. Porque o professor está lá, o professor é bom, N professores. N professores. Eu olho para trás, assim, eu tive excelentes professores. Legal. Entendeu? E às vezes eu vou entrevistar pessoas que não sabem, que ele sai do curso de contabilidade e não sabe responder 5 perguntas, né, determinantes para que seja contratado. Ou para que ele se convença uma contratação. Sim. Então, assim, se vai fazer um curso de administração, faça bem feito. Se vai fazer um curso de medicina, faça bem feito. Se vai fazer um curso de enfermagem, faça bem feito. Valorize os 4 ou 5 anos que ele disponibilizou para fazer uma graduação. Legal. Muito obrigada pelo seu tempo, por compartilhar conhecimento, por compartilhar sua visão de mundo, seus hábitos, seus valores. Então tá, uma satisfação muito grande, né, estar aqui com vocês. É uma honra ser convidado para estar aqui com vocês. Se me chamar de novo, pode ter certeza que eu vou vir. Ai, que gostoso! Então, assim, um abraço muito grande a todos que estão participando aí desse podcast, né? E um beijo a todos e fiquem com Deus. Amém. Muito obrigada, Emílio. Arrasamos na nossa estreia. Maravilhoso, Theo. Foi um prazer enorme, maravilhoso estar aqui com você de volta numa bancada, Prazer todo fazendo uma meu. entrevista. Me diverti muito, a hora voou. E espero que você tenha gostado. Então, se gostou, já se inscreve no canal, já ative as notificações, siga as nossas redes sociais, entrevista com elas, o Instagram do podcast. Siga também o meu, jornalista Daniela Santos, o teu. Teodora Malacrida. E o siga do também, Emílio também. o do Emílio. Emílio Benai. Teu Instagram? Emílio Belay. Emílio Belay. Emílio Belai. Gente, muito obrigada por ter ficado com a gente até aqui. Até o próximo episódio. Até o próximo. Beijos. Quem sabe o próximo pode ser você também. Verdade. Ai, beijo, Dani. Tchau. Sucesso. Pra nós. Pra nós.